Não gosto de trabalhar, não gosto do que eu faço, não tô me sentindo à vontade, não tô gostando do que eu tô fazendo todos os dias. O que que eu vou fazer? Eu vou procurar me posicionar profissionalmente, eu vou procurar mudar de carreira, eu vou procurar, enfim, uma outra oportunidade. Se isso já passou pela tua cabeça, eu quero te contar um pouco da minha história relacionada a algumas atividades profissionais que eu tive e como isso quase me fez tomar algumas decisões que eu acredito não terem sido as melhores, baseado em algumas mensagens que existiam pela internet de pessoas falando para você fazer o que você ama, para você fazer o que você gosta, para você, enfim, querer trabalhar todos os dias com algo que seria totalmente prazeroso, totalmente gostoso. E essa é uma coisa que eu acredito que na época do meu pai não existia. Na época que ele tinha ali seus 20 anos, há cerca de 30 anos atrás, eu acredito que ele nunca chegou a pensar assim, né? Ah, eu gosto disso, isso daqui é o que eu deveria estar fazendo. Que aparentemente os jovens de hoje têm, né? Esse sentimento. Pô, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar fazendo aquilo, eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, eu deveria ser isso, eu deveria ser aquilo. E o que eu acredito que acontece, né, olhando pela minha própria história, é que a gente não acabou tendo um treino e o desenvolvimento de uma capacidade para tolerar sofrimento, para tolerar frustrações. Então o que acontece, né? Muitos jovens acabam passando a vida inteira com recompensa imediata. Então acordam, vão dormir, tem ali todo aquele mimo, comem o que querem, a hora que querem, fazem o que querem, a hora que querem, jogam no computador, mexem no celular. E isso acaba fazendo com que o cérebro dessas pessoas entenda o quê? Eu posso ter o prazer que eu quero a hora que eu quero, independente da situação. E eu não falo isso como forma de julgamento, mas entendendo minha própria jornada, porque eu fiquei pensando por um momento, pô, cara, por que eu não consigo trabalhar mais? Por que eu não consigo me desenvolver mais? Por que eu sinto isso? Por que eu sinto aquilo? É basicamente, o nosso cérebro, ele é muito treinável, né? Treinável é a palavra-chave. E quando a gente treina ele para que ele, olha só, caiu uma venda aqui, R$ 22. Muito bacana. Mas continuando. Quando a gente treina o nosso cérebro para que ele acabe se acostumando em fazer só o que é fácil, a hora que quiser, quando quiser, e aí comendo o que quiser, dormindo a hora que quiser, tudo é a hora que quiser, tudo é quando quiser, sem nenhuma rotina, né? Sem nenhum fazer, sem querer, a gente acaba entrando num dilema, a gente acaba entrando numa visão onde a gente não tá lidando com a vida como ela funciona, sabe? E esse é um problema muito grande. Porque a gente acaba tomando decisões aí em prol de prazer, em prol de gosto, em prol de o que acha que deve fazer, quando na verdade a nossa decisão ela não deveria ser tomada com base no nosso gosto, né, nosso tato, e sim em detrimento de um bem maior. Porque pensa o seguinte, assim, uma coisa que acontecia comigo na escola, né, às vezes, muito raramente, eu faltava aula. E aí eu tinha aquele prazer de faltar aula e faltar aula, enfim, me gerava, né? Podia dormir mais e tal. Só que eu acordava, parecia que eu não tava bem. Não sei se já aconteceu isso contigo. Parecia que eu não tava bem. Não era pra eu estar fazendo aquilo. E a mesma coisa acontece quando a gente não faz um trabalho, quando a gente não continua no trabalho. E eu falo isso com muita propriedade, tá? Muita propriedade mesmo. Porque por boa parte, assim, por alguns meses, na verdade, assim, eu procurei de maneira muito intensa. Cara, eu trabalho com marketing digital, na época, né? E pra mim, assim, era a minha carreira dos sonhos, assim. Eu ganhava o quanto eu queria ganhar, eu fazia o que eu queria fazer. Só que começam a aparecer dificuldades, né? Começam a aparecer alguns empecilhos, você tem que, fazer todos os dias. E aí eu comecei assim a pensar que não era pra mim, né? Porque eu imaginava que o meu trabalho deveria ser gostado assim todos os dias. Até que eu comecei a procurar e o que mudou pra mim mesmo foi fazer terapia, assim. Foi entender realmente como que o cérebro deve funcionar e como o nosso posicionamento diante da vida ele deve ser. E uma coisa que eu aprendi, assim, é que existe uma frase até que o terapeuta acabou falando pra mim, que é aquela assim: trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará
isso daí, tipo, você nunca mais vai gostar disso. Que é muito real. Por quê? O trabalho, ele envolve muita responsabilidade, ele envolve esforço, ele envolve pressão, ele envolve estresse, ele envolve cobrança. Então, se pergunta assim, cara, o que que eu faria assim se eu não tivesse dinheiro, né? Pô, o que que eu ia fazer? E aí, passa na tua cabeça, eu ia ser jogador de futebol, eu ia ser pro player, eu ia ser jardineiro, sei lá. Cara, mas olha a carreira. Aí tu olha pro player. Cara, pro player, que tem carreira de 3 anos, de 4 anos, você sai de burnout, nunca mais quer ver o computador. Tem um cara mesmo, streamer, o Baiano. O Baiano é um cara, assim, muito fera no streaming, eu acompanho ele às vezes. Eu acho muito bacana a forma como ele produz conteúdo, eu acho que ele é um cara muito, muito bacana. Só que o cara tava, meu, ele ficou doente milhares de vezes jogando competitivamente. Teve câncer, depressão e tudo mais. Como streamer, ele acabou parando por um tempo agora, ele queria parar definitivamente. Então, será que é mesmo atividade? Será que é mesmo o que a gente faz? Por quê? Se fosse o que a gente faz, essas pessoas, teoricamente, não teriam um dia ruim, né? Não se frustrariam, não ficariam mal, assim, todo dia teriam vontade de fazer. Só que a vida real ela não é assim. A vida real do trabalho, a vida real de você ter que fazer as coisas, ela não funciona desse modo. E isso está muito relacionado a enriquecer. Porque enriquecer se trata de você resolver o problema de muitas pessoas, de você fazer e ter um valor maior do que as outras pessoas também. Você ser um profissional mais desejado, mais competente. E isso envolve você fazer o que as outras pessoas não fazem. Então é tudo sobre ser acima da média. A média acaba não trabalhando, né, com uma constância, não tendo rotina. Então tá lá, você tem que fazer isso que as outras pessoas não fazem. E pode ser um pouco duro, eu não quero acabar sendo interpretado como uma pessoa que fala cara, você entrou num trabalho e vai ficar até o final. Não, às vezes eu acho que é muito inteligente você trocar de área, você acabar trabalhando em outra área que paga mais a ti, que tu já pode trabalhar, que não vai te comprometer. Eu acho que é bacana isso. Só que tem que ser um movimento de consciência, assim. Tem que ser um movimento entendendo, cara, que o trabalho muitas vezes vai servir pra te fazer ganhar dinheiro, entendeu? Pra te fazer ganhar mais, pra te fazer ter mais remuneração. E aí, a partir disso, você toma decisões, assim, de, cara, eu vou fazer o que na minha vida pra melhorar o meu nível de satisfação, minha realização, o que eu tenho que mudar, às vezes, no meu próprio trabalho, pra acabar tendo mais gosto, assim, né? E como eu consigo lidar com mais responsabilidade. Então, é um pensamento assim que me ajudou muito a lidar, que tá me fazendo ganhar muito dinheiro, que tá me fazendo ganhar muito apreço, assim, muita habilidade, sabe? E isso acaba te gerando, meu, um sentimento muito bom. Um sentimento que vai além de qualquer prazer, assim, sabe? É de você ver o resultado, é de você tomar uma ação, é de você fazer o que você sabe que é o certo quando você não quer. Isso é difícil. E isso é o que te traz, de fato, felicidade, é isso que te constrói, assim, né, de fato, como um ser humano, é isso que te dá resultado. E é isso que eu acredito que você deveria pensar e fazer a partir de agora, pra você, enfim, ter um sucesso, né, ter um crescimento na sua carreira.